reserva total nas Copas Nacionais e time titular no campeonato. Aqui é uma cultura diferente, a Copa do Brasil tem um peso enorme aqui no futebol brasileiro. E a gente seguiu uma linha parecida com a do Pepe Guardiola dos rodízios. Basta a gente ver, por exemplo, como é que foi o último campeão brasileiro pré-Flamengo do Jesus, o Filipão. Ele tinha um time para a Libertadores e outro time completamente diferente para o Campeonato Brasileiro. E mesmo o time do Brasileiro ele mexia constantemente. Só que aí veio um cara chamado Jorge Jesus e disse que a maneira como a gente encarava futebol podia ser vista de outra forma. Olha só o que o Jesus afirmava ano passado sobre rodízio. Para ser mais preciso, em outubro do ano passado. Por que ele não poupava os titulares do Flamengo, mesmo quando jogavam domingo e quarta, domingo e quarta? Fala, Jesus. A cultura de treinador não tem nada, não é essa. Eu provo domingo a domingo, não sou eu que provo, os jogadores do Flamengo é que provam. O que é isso? Descansar. Descansar. Isso não existe. Não é? Descansar os dias que a gente tem. Até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar. Domingo para correr. E está bem. Essa opinião mudou conceitos no Brasil no passado. É um fato. Ô, Rizek, só quando você fala mudou conceitos, eu quero botar só um ingrediente. O Bem Amigos, durante mais de 40 dias, fez uma enquete com todos nós. E o Flamengo do ano passado ficou em primeiro lugar na enquete contra todos os outros times. O Santos do Pelé foi ao concurso. Então você vê o peso que teve a decisão do Jesus de fazer o que fez o ano passado. É um peso absurdo na história do futebol brasileiro. Essa discussão é muito pertinente, sim. Lédio, como você, eu também li o Guardiola Confidencial e assim, não dá para ter a carga de treino que a gente tem no Brasil similar à que o Pepe Guardiola colocou em prática no Barcelona, no Bayern, agora no City, porque a gente não tem tempo. Então é natural que os técnicos aqui trabalhem de maneira diferente, como mostrou o Jesus. Fala, Lédio. Não, quem sou eu para falar do Jesus? Jesus é um grande treinador, fez um trabalho sensacional, mas quando ele treinou o Flamengo não tinha pandemia, né? Então era mais fácil ele não fazer o rodízio também. Com esse calendário desse ano, eu duvido que ele não fizesse o rodízio. Duvido. É praticamente impossível você não fazer o rodízio, né? Nesse pós-pandemia, nesse pós-paralisação da pandemia. Ele mesmo falou que no jogo contra o Liverpool a questão física foi fundamental, porque o Liverpool tinha jogado X jogos e o Flamengo 3 vezes X jogos do Liverpool. Enfim, mas deu certo. O Flamengo ganhou tudo, não ganhou o Mundial, ok, mas teve um ano espetacular. Mas esse ano ele teria que fazer o rodízio, eu não tenho a menor dúvida disso, até porque o elenco dele é melhor do que o do ano passado. Agora, eu acho que a rodada de ontem, o fracasso desses clubes que estavam na frente, ultrapassa o rodízio. Acho que cada um tem uma explicação e eu acho que não dá para botar na conta do rodízio, não. O Domenech, por exemplo, ontem ele poupou o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tinha jogado todos os jogos do Brasileiro. Era o único jogador do Flamengo que tinha jogado todos. Tinha que poupar uma hora. Vai para o Equador, enfim. O Felipe Luiz jogou 7 jogos. Parece que o Felipe Luiz é poupado sempre. Ele jogou quase todos os jogos. Ontem ele jogou... O oitavo foi o Fla-Flu, ele ficou de fora de 2 só. O outro foi o Arrascaeta, que jogou, me parece, 7, tinha muitos minutos. E o Gerson também não jogou. Enfim, e ele botou jogadores que normalmente entram e funcionam, entendeu? Thiago Maia, o Vitinho não está numa boa fase, tanto que é um dos jogadores que tem menos minutos com ele, provavelmente vai ter menos ainda depois do jogo de ontem. Manteve o Gabigol. Agora, algumas coisas ficam claras. O parceiro do Rodrigo Caio ainda não está definido se é que será, né? Que é entre Léo Pereira e Gustavo Henrique. O calendário é muito forte. Eu estava lendo, o Jô fez 13 jogos pelo Corinthians em 40 dias, cara. Com um jogador de 33 anos, é uma loucura. Claro, você joga todo dia. Você não tem como rodar. O Renato fica com essa história, porque o meu time fez isso. Cara, o time dele jogou 9 jogos no campeonato, sem rodízio. Ganhou 2. Não foi o rodízio que está impedindo o Grêmio de jogar o campeonato. O Grêmio não está ganhando com rodízio ou sem rodízio. Com Libertadores ou sem Libertadores. E o Inter, cara, poupou o Thiago Galhardo. Ele jogou com um jogador a mais durante 87 minutos contra o adversário que era o Lanterna. Finalizou 17 vezes. Cara, não conseguiu. Foi incompetente.
O Inter foi competente, ontem foi incompetente. Normalmente o Inter perde para o Goiás sempre. O torcedor estava comentando isso ontem, que o Inter tem uma situação com o Goiás que não consegue ganhar, sempre deixa ponto lá em Goiânia. Agora, aconteceu de novo, agora foi o rodízio. O time estava bastante inteiro. Poupou o Thiago Galhardo, um ou outro jogador, dava para fazer o resultado. Eu acho que quem tem mais explicação plausível é o Palmeiras. Não pela questão de arbitragem, é que, de fato, a expulsão do Zé Rafael foi preponderante para o ritmo do time cair, que o Palmeiras estava jogando bem. Ô, Lédio. O Palmeiras estava jogando bem. E aí o Palmeiras perdeu o Mas é pertinente. Mas tem uma questão aí, ó. Primeiro, deixa eu só mostrar como é que trabalhou o Domenech ontem, né? Vamos colocar na tela a escalação e os jogadores que, por opção, ele deixou de fora. O Flamengo jogou com o César. O Jesus mudava algumas coisinhas também, não tanto quanto ontem. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira, porque o Rodrigo Caio, pela primeira vez, precisou ser poupado, a gente entende. O Felipe Luiz foi poupado, jogou o René. Aí o meio-campo foi Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro centralizado. Michael de um lado, Vitinho de outro, Gabriel no meio. A questão que eu queria trazer é a seguinte: nessa sequência de vitórias que o Flamengo teve, né, contra o Santos na Vila Belmiro, contra o Fortaleza, contra o Bahia e contra o Fluminense. 4 jogos. A pior atuação dele foi contra o Santos, que foi uma atuação na qual ele deixou o Everton Ribeiro no banco. Quando ele coloca Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos no time, e os dois, respeitando as características dos dois, é inegável que o Flamengo joga melhor. É inegável. Quando ele mexe nesse casamento tão perfeito de Everton Ribeiro e Arrascaeta, o time cai. O time cai muito. Basta ver os jogos do Flamengo, eu assisti a todos. E é nisso que a gente está falando. Vale a pena quebrar essa parceria, como ele tem quebrado algumas vezes, com grande queda do Flamengo de desempenho e resultados? Vale a pena em nome do rodízio? Essa é a questão. Vale a pena, senão ele vai quebrar os jogadores. E aí, Paulo? Mas essa questão, Lédio, assim, eu discordo um pouco do Lédio em relação a isso, porque mudar o atleta não tem problema. O problema é quando você muda a maneira de jogar, né? O Flamengo, eu trabalhei no jogo ontem, o Flamengo quando joga nesse sistema, né, com o Everton preso por dentro e 2 jogadores, né, na beirada, né? No caso, ontem foi o Michael e o Vitinho, você necessita muito, esse esquema necessita muito, o esquema posicional que a gente fala, necessita muito da capacidade dos 2 jogadores pela beirada. Porque são esses jogadores que quebram linhas. São eles que têm que ter a responsabilidade de, no momento que o Flamengo não tem essa condição, de ir para cima. E é nítido, né? Principalmente o Vitinho, o Michael ainda tenta algumas jogadas mais individuais, porque é a característica dele, mas o Vitinho é um jogador que vem muito por dentro, traz muita bola por dentro, não é um jogador que usa muita velocidade, o drible, e o Flamengo fica muito preso, o Zeke, na marcação. Aí você bota no Everton Ribeiro, o único jogador do meio para criar, para ter essa movimentação que não pode ter, porque ele é o jogador de meio, que está preso entre esses dois atacantes, e aí você perde a mobilidade de um jogador que o Flamengo tem demais, que é o Gabigol. O Gabigol, quando ele joga com 2 jogadores abertos pelo lado, tira a liberdade da movimentação dele, ou se não, diminui essa movimentação. Ele não tem mais aquele espaço para buscar jogadas. E aí você limita a qualidade do seu ataque. E isso é claro, ontem no jogo do Flamengo era nítido, porque nessa bola que o Vitinho recebe, foram pouquíssimas vezes que ele vai para dentro e finaliza. Normalmente ele dá o passe para dentro. E aí dá chance à equipe adversária de se defender. Então, assim, na minha opinião, eu acho que tem que ter o rodízio, mas eu acho que ele tem que saber escolher o rodízio, entendeu? Você não pode ter um rodízio e mudar a característica da equipe. Porque aí você perde 2 coisas. Você perde o individual e você perde o coletivo. Tô com o Paulo nessa, hein? Tô também, mas o Rizek, é importante o que o Lédio falou, abrindo a nossa conversa, Lédio, só para te referendar aqui, porque a questão física neste ano ela está diferente, né? O caso do São Paulo, por exemplo, teve um jogo antecipado e por isso está com uma média de um jogo a cada 2,8 dias. Obviamente que há um desgaste maior. E o fato dos caras terem ficado parados um tempo muito maior do que o que eles ficam a vida inteira também tem uma repercussão fisiológica. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas o que o Paulo Nunes está dizendo foi o que o Domi falou na entrevista. Ele mesmo reconhece de que ele abriu mão de jogar com
controladores do jogo. O que o Jesus dificilmente fazia, abria mão dos controladores de jogo. E principalmente quando ele abria mão de um dos meias, por alguns motivos, podia ser suspensão, contusão, etc. O Arrascaeta passou 20 dias contundido por conta de uma artroscopia. Ele tinha alternativas de fazer com que jogassem meias nas beiradas. Eu me lembro um jogo contra o Botafogo que o Gerson jogou na ponta direita. É um fato de você ter controladores de jogo nas beiradas. E dificilmente ele mexia nos meias nas beiradas e na dupla de ataque. Porque o que disse o Paulo Nunes agora sobre o Gabriel é muito importante. O Gabigol com o Bruno Henrique encostado nele e não jogando aberto na beirada é outro jogador. Ele tem a liberdade da ocupação dos espaços. Aí muita gente está dizendo o seguinte hoje. Mas a gente viu o Gabigol numa cabeçada e no lance que ele recebeu do Everton Ribeiro, que ele chutou de direita, e não fez o gol. Passou perto e tal, mas não fez o gol. O ano passado, com a fase boa, essas bolas entravam. Mas isso também é verdade, e faz parte do jogo, é assim que funciona, a vida é assim, né? Às vezes o cara faz tudo certinho, a gente tá vendo os lances de novo aí. Agora, você tá jogando numa Série A de Campeonato Brasileiro que todos os times têm recursos. Essa que é a verdade, os times têm recursos. Então, se você não tiver com as suas principais armas, ou pelo menos se você tem 3 grandes armas, no caso do Flamengo, os meias que controlam, a dupla Bruno Henrique e Gabigol, se você abrir mão delas, a chance de você ser infeliz é muito grande. E isso o Domi vai aprender. Ele vai perceber que é assim que funciona. Porque o Jorge Jesus aprendeu quando ele tomou de 3 do Bahia, jogando com a defesa lá avançada, aí a cabeçada do Gabigol. E depois vai ter o lance que ele vai tocar no Everton Ribeiro, vai, esse lance aí, ó. E o ano passado ele trazia pra canhotinha e matava na gaveta. É verdade também. Mas assim é o jogo. Então, acho que tudo que foi dito tem relevância aqui pelo Paulo Nunes e tudo tem que ser levado em consideração. E o Jorge Jesus poupava sim. Só que ele poupava. O jogo que deu título ao Flamengo, que foi a vitória contra o Grêmio, Lédio, em Porto Alegre, que era uma semana antes da final da Libertadores, né? O jogo foi domingo, a final foi no sábado. Ele forçou o cartão amarelo do Bruno Henrique, se eu não estou enganado, eu posso estar falando nomes aqui diferentes, né? Ele poupou o Arão, por exemplo, naquele jogo, e poupou mais um, que eu não vou lembrar agora quem. Enfim, por questão fisiológica. Mas ele poupou 3 caras, ele forçou o cartão. O cartão do Bruno Henrique foi pensado, ele ia poupar o Bruno mesmo desse jogo, né? O Flamengo estava com uma vantagem bacana, o empate seria bom, mas o Flamengo ganhou o jogo lá, com o gol do Gabigol. E botou a mão na taça, tanto que foi campeão sem entrar em campo. Então, assim, eu acho que o Jesus ele não faz o que faz o Guardiola. Mas é bom a gente destacar também que provavelmente quando o Domi chegava, professor, oi, vamos poupar, Messi não, Xavi não, Iniesta não. Ele também tinha disso, né? Exato. Gente, eu só acho o seguinte, por exemplo, você lembra, o Luiz, como ele escalava o Renier? O Renier estava sempre jogando. Ô, Lédio, jogou como falso 9.